12:09, como a gente prometeu logo no comecinho do meio do dia, a gente volta a falar a respeito desse caso de fundamental importância, ataques racistas contra Vinícius Júnior, e parece que agora realmente as medidas começam a ser tomadas. A gente tem mania de dizer antes tarde do que nunca, não é? Mas foi tarde, e bem tarde, porque foi a 10ª vez, pelo menos, que isso aconteceu só contra o Vinícius Júnior em gramados espanhóis, e só agora a polícia espanhola, os dirigentes do Real Madrid, os dirigentes da Federação Espanhola de Futebol, não falo nem a respeito da La Liga, porque é difícil, inclusive, comentar a respeito daquele sujeito que preside a Liga de futebol da Espanha. Só agora algumas medidas começam realmente a ser tomadas, o que deveria ter acontecido muito antes. A Jordana Araújo está aqui com a gente, claro, acompanha bem de pertinho esse caso e traz um compilado importante, um resumo de toda essa história e apresenta também as novidades. Jordana, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Débora, Boa aos tarde. ouvintes da Band News FM. A Polícia Espanhola, a atualização primeiro sobre esse caso tenebroso. A Polícia Espanhola prendeu hoje 7 pessoas. Primeiro, as 3 pessoas suspeitas de participarem das ofensas racistas no estádio contra o Vinícius Júnior. Eles prestaram depoimento, mas foram liberados com a obrigação de comparecer no tribunal. Eles foram enquadrados no crime de exercício dos direitos fundamentais e das liberdades públicas, uma vez que o crime de racismo não está previsto em lei na Espanha. Então, eles foram identificados com a ajuda do Valência, foram conduzidos até a delegacia, mas liberados com essa condição de retornar ao tribunal. Mais cedo, outras 4 pessoas foram presas, essas sob suspeitas de terem pendurado um boneco em uma ponte em Madrid, depois da partida entre Atlético de Madrid e Real pela Copa do Rei. Episódio que aconteceu em janeiro, Fábio, e as prisões só aconteceram 2 dias depois de um novo ataque racista contra o Vinícius. E aí a gente volta nesse ponto que você abriu falando sobre só terem acordado agora, né? O quanto isso é lamentável, o quanto de violência que o Vinícius Júnior recebeu durante todo esse período e sem apoio. Eu acho que a gente falou muito do posicionamento do Ancelotti durante essas últimas horas, muita gente elogiando, mas é um ponto que a gente precisa retornar. Ele foi uma das pessoas que tentaram silenciar o Vinícius Júnior. E essa é uma grande questão, porque a gente fala sobre o crime de racismo, em que o Vinícius ele sofre essas ofensas, ele sofre toda essa condição, mas tem a violência também do silenciamento, dessa tentativa de silenciamento por parte de companheiros, por parte da La Liga, por parte de pessoas que deveria acolher e potencializar ele nessa luta. Mas, infelizmente, não foi assim, e isso acabou potencializando ainda mais essa violência contra o Vinícius, que acabou tomando toda essa proporção e gerando essa mudança de condução também por parte da imprensa, que é importante. E aí a gente volta também a falar em relação a isso, em relação a esse ponto da gente se manifestar, do pessoal se manifestar e de acolher o Vinícius nesse caso. Um outro ponto também que a gente vem levantando nas últimas horas é a intervenção do governo brasileiro em relação a esse caso, que também demonstra a gravidade e a importância desse tipo de apoio e acolhimento ao Vinícius Júnior. A última atualização, segundo o jornal O Globo, o presidente Lula deve conversar por telefone com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Essa conversa deve acontecer ainda esta semana por telefone, né? E ontem mesmo, outros ministros, como Flávio Dino, Aniele Franco, se posicionaram sobre o caso. O Dino com uma fala bem forte e importante, a Aniele também fazendo esse posicionamento para acolher o Vinícius Júnior. É importante a gente falar, e aí a gente toca muito nesse ponto político, mas esse caso ele vai além disso. Claro. Então, é muito importante também essa condução e essa participação do governo brasileiro, já que na Espanha a gente não tem leis que punam o racismo. Essa intervenção
ela é para lá de válida e necessária para a condução do caso. Mais cedo, Fábio, a gente ouviu o Marcelo Carvalho, ele que é diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, faz um trabalho muito importante e relevante de educação antirracista dentro do futebol, e ele conversou com a gente aqui na programação da Band News FM, e ele toca num ponto muito necessário, que é dimensionar o tamanho desses ataques. A gente fala dessas violências sofridas, né, dessas ofensas, mas tem um outro ponto também que o Marcelo aborda muito bem e a gente vai ouvir a sonora deixada aí por ele. Primeiros casos de racismo com Vinícius Júnior, eles se assemelhavam muito aos casos de racismo, como eu disse, com Samuel Eto'o e outros atletas negros que jogaram na Espanha. Mas eles se acentuam muito a partir do momento que o Vini Júnior se posiciona. A partir do momento que o Vini Júnior se posiciona e ele diz que existe uma parcela da sociedade espanhola que é racista, parece que a maioria dos espanhóis compraram a briga contra o Vinícius Júnior. Porque hoje não interessa mais a região que o Vinícius Júnior vai jogar. Não interessa mais o adversário do Vinícius Júnior. Aonde o Vinícius Júnior vai, a torcida adversária xinga e ofende o Vinícius Júnior. E a gente precisa parar para pensar que as ofensas não são só ofensas raciais. Existe também a ameaça de morte, né? Quando um boneco é pendurado numa ponte com Vini escrito nas costas, ali a gente também precisa pensar no risco de vida que o Vinícius Júnior passa a correr. É muito grave, né? É muito grave, é muito pesado. E a gente não tá falando de provocação de torcida, como eu já ouvi por aí. Ah, mas foi lá na torcida, no calor do momento, foi emoção. A gente não tá falando de briga ou provocação de time adversário. A gente tá falando de algo muito grave que, como você falou, vai além do campo, né, Jordana? E a gente tem que ouvir, é muito importante isso que o Marcelo Carvalho falou, não é, Jordana? Ele é uma voz a ser ouvida, porque o Observatório fala muito a respeito do racismo e do combate no racismo no futebol, mas a gente mostrando o que acontece no futebol, esse combate é amplificado também para os outros setores da sociedade. E o que ele disse é importante, tem de cobrar da polícia e da justiça espanhola o crime de ódio, porque infelizmente não existe crime contra o racismo na Espanha, mas o crime de ódio e também a incitação à violência, sobretudo nesse caso do boneco pendurado, e ameaça de morte. Então são vários crimes aí cometidos por esses caras que estão presos, que foram presos agora, e o governo brasileiro, por meio da diplomacia, que é o que resta, tem de cobrar da justiça espanhola que esses caras sejam punidos por todos esses crimes. E são várias camadas, né, Fábio? Sim. São essa camada dos crimes, propriamente, a ameaça de morte e essa questão do próprio racismo e do quanto isso é contido, né? O tamanho dessa violência sofrida pelo Vinícius, e nessa fala do Marcelo, eu escolhi justamente esse texto para contrapor as coisas que a gente vem vendo, né, ao longo da semana, ao longo dos dias, de pessoas que tentam justificar isso. A gente fala de futebol aqui no Brasil, eu costumo dizer que o futebol ele é um reflexo da sociedade, mas não só no Brasil, no mundo como um todo. E dentro do futebol a gente percebe que as pessoas se sentem confortáveis para fazer esse tipo de coisa, no Brasil e em qualquer outro lugar, por falta desse cuidado de punição, né, por falta de punições mais efetivas, por falta de atuação por parte das autoridades, né? E aí reforça essa ideia, esse conceito de que é um mundo livre, né, onde a impunidade a impunidade ela acaba vencendo, e não pode ser assim. Não tem que ser assim. Então, essa fala do Marcelo ela é importante, ela é necessária para mostrar, embora isso me revolte muito, que a gente tenha que provar por A mais B, né, que é um crime. Claro. Né, é um crime de racismo e, enfim, e é muito complicado. Às vezes eu até acabo me enrolando aqui para falar, porque isso me atinge diretamente, isso me atravessa diretamente. Né? Durante as entradas aqui, conversando com os colegas na redação, eu falei sobre isso, que às vezes é uma dor tão complicada para quem vive essa situação, que a gente
têm dificuldade de externar. Então, nas minhas entradas, eu tenho tendo essa dificuldade justamente por isso, porque é muita violência. Claro. É uma violência muito, muito pesada. E além dessa fala importante, o Marcelo traz um outro ponto necessário, que é o debate e a educação antirracista. Né? A gente precisa, de fato, debater o racismo num ponto em que a gente não pode esperar um caso desse vir à tona, mexer com as estruturas para trazer o debate à tona. Tem que estar ali na pauta, a gente tem que falar mais para que a gente consiga diminuir, né? Trazer o lance da educação antirracista para que a gente tenha uma conscientização maior por parte das pessoas quando se depararem com um caso desse e não rebater ou não tentar silenciar o Vinícius ou qualquer outra pessoa que seja vítima de racismo. Então a gente vai ouvir também mais uma fala importante do Marcelo. A partir de agora, com toda essa mobilização que está acontecendo, com certeza é um pontapé inicial. Mas, para que isso seja um pontapé inicial, a gente precisa ficar falando do tema mais vezes. Não pode acabar agora. Todas essas promessas de ações que estão sendo ditas, né, pelo presidente da FIFA, pelo governo da Espanha, pela La Liga, elas têm que acontecer. Ou esse pontapé inicial vai morrer. E só para responder aqui aos alguns ouvintes que estão escrevendo enquanto a gente conversa, eles estão mandando mensagens, 2 mensagens que chegaram aqui falando: mas aconteceu também um caso envolvendo o jogador XYZ. E a cobertura não teve tanto destaque, assim. É justamente sobre isso que a gente está falando. A discussão, a gente está falando do Vinícius Júnior, mas vale para todos. E não é porque, de repente, um ou outro caso não ganhou tanto destaque como esse, devido às dimensões dos atletas e dos times. Não é porque, não falou de ciclano que não vai falar agora. Essa discussão que a gente está tendo não é só sobre ele. Ela vale para todo mundo. Só para deixar claro para quem está escrevendo aqui. E se a gente errou lá, a gente não pode errar de novo aqui. É lógico, a gente tem que consertar. Não é porque não foi feito que não vai fazer. É o que o Fábio falou, antes tarde do que nunca, né? Não pode partir dessa premissa, até porque o racismo está presente no nosso dia a dia e ele é de diversas modalidades, é institucional, é estrutural, e o estrutural ele é maçante, né? Ele é difícil para pessoas pretas e várias outras modalidades, o racismo velado. Então, é um debate é um assunto que tem que estar em debate constante e não pode cair no erro sobre essa premissa de que em 1900 e bolinha a gente não falou, né? Em 1900 e tal não houve essa repercussão. Tem que haver agora e tem que puxar esses casos, e as pessoas que estavam envolvidas nesses outros casos precisam entender que elas também erraram tanto quanto quem está envolvido nesse caso do Vinícius Júnior. Há pouco, Fábio, o ex-volante Tinga falou com os nossos companheiros da Rádio Bandeirantes a respeito do posicionamento dos atletas, né? A gente mais cedo também falou sobre isso, né? Sobre a falta de posicionamento de alguns nomes importantes. Eu vou abrir um parêntese para falar que a gente teve sim um posicionamento protocolar por parte de algumas pessoas, mas se cobra, sim, um posicionamento mais incisivo, que é importante, a gente precisa, e não só de atletas negros. Tá? É sempre válido lembrar que as pessoas brancas têm um papel importante na luta antirracista. É importante e necessário, elas precisam se posicionar tanto quanto pessoas pretas. Estar aqui nessa mesa com vocês dois falando e se posicionando, é importante para a luta antirracista também. Então, não se pode só cobrar atletas negros. Tem que se cobrar também atletas brancos e posicionamentos mais incisivos, e é o que o Tinga falou exatamente nessa sonora. Ele sugere que jogadores negros, mas eu também incluo essa parcela de jogadores brancos, que eles não entrem em campos nas rodadas dos campeonatos europeus deste fim de semana. Se tratando direto do caso, eu acho muito simples. Não adianta dar nota, não adianta FIFA dar nota, CBF dar nota, é muito simples. Não adianta postar no Instagram. Quem pode postar no Instagram é eu, tu, não jogando. Quem joga é simples. É só os negros não jogar no final de semana. É simples. Para te ver o impacto que tem no futebol. Só na Espanha, na maioria, é tudo negro. Tu pega, tu vai para a França, tem o Mbappé, tem o Neymar na França, não está jogando, mas se estivesse jogando, um dos melhores jogadores do mundo.
Tu vai para a Inglaterra, os principais jogadores são negros. É só eles pararem de jogar no final de semana. Esse é o verdadeiro impacto. Mas, volto a dizer, só não tem esse movimento todo porque a gente está discutindo coisas que não é racismo, na minha opinião. E quando tem o ato, as pessoas não sabem nem se é o que está acontecendo, entendeu? E aí entra nesse contexto da importância de a gente trazer o assunto para o debate, né, para o dia a dia, para que as pessoas identifiquem, para que as pessoas não tentem diminuir a dor do Vinícius Júnior, da Jordana, da Luana ou de qualquer outra pessoa que diga ou tenta denunciar, porque o silenciamento de denúncias ele passa justamente por isso, pelo medo da repressão. Né? E eu até abro mais um parênteses para falar que às vezes a gente tem essa falta de posicionamento por parte de outros jogadores que já vivenciaram episódios de racismo por conta disso, por conta desse exemplo do próprio Vinícius Júnior. Isso que você está falando, Jordana, me faz lembrar, eu sigo uma página que eu até vou recomendar para os nossos ouvintes, quem quiser ler, um texto muito bom, a página no Instagram chama Pretitudes. Eu aprendo muito com esse perfil. E tem um comunicado para as pessoas brancas, inclusive o título é Cara Gente Branca, antirracismo não é para ser confortável. Eu acho que essa é a questão. Não vai dar para eu ler tudo aqui, porque o texto é um pouco longo, mas convido a quem tiver interesse a seguir lá o @pretitudes, que eles falam justamente isso, né? Eu sei que você quer dar o seu melhor, sei que você quer ser um aliado, mas você tá ciente que antirracismo não é uma autodeclaração apenas? Porque de repente você que está do outro lado ouvindo fala, mas eu não sou racista, e ponto final. E não é só dizer que não é racista, né? Isso é desconfortável, não vai ser fácil, você vai ter que comprar, nós vamos ter que comprar certas brigas, criar certas situações que não são cômodas. Então, o texto diz assim, você branco precisa ouvir mais, contestar menos. Antirracismo não é só que você acha que é certo, antirracismo não é achismo ou opinião pessoal, é uma prática e construção coletiva. O mais comum, tô lendo o texto aqui, tá? Dentro de aspas, o mais comum, quando nós negros fazemos um post, uma crítica, ou que aponte alguma contradição da branquitude, é um ataque. E o imediato discurso de, esse post é segregador, esse tipo de postura atrapalha. Então é isso, as pessoas elas não estão nem dispostas a ouvir. Elas começam a atacar. Não, mas eu não sou racista. Não, mas isso que você tá falando é drama, é o mimimi, enfim, tudo aquilo para você menosprezar e tentar deslegitimar essa discussão, né? Então, é um texto, não vou ler tudo aqui, mas ele termina falando, antirracismo não é de gesto. Os apontamentos precisam ser feitos, queira você ou não. Nós negros não vamos falar e apontar apenas o que vocês querem e se sentem confortáveis para assim os termos como aliados. Vamos falar o que precisa ser dito. Então, acho que é isso, que vale para outras tantas discussões, quando a gente fala aqui, por exemplo, de homofobia, de violência contra a mulher, são assuntos delicados, que é isso, ouvir mais e contestar menos. Porque tem certas pessoas que ficam nessa postura do ataque e falam, não, mas não é bem assim, não querem parar para escutar, né? E é uma briga que, como você bem colocou, todos nós temos que comprar e defender. Então, se algo acontece do seu lado, você ficando quieto, você não tá, eu não sou racista, não fui eu que ofendi aquela pessoa, mas eu tô ouvindo uma ofensa, um insulto, um crime e não faço nada, tô sendo conivente, isso já é um crime. Então, é uma frase que agora tá sendo dita muito, né? Parece um lugar comum, mas eu acho que faz parte desse mundo em transformação. Não basta não ser racista, nós temos que ser antirracistas, e isso é desconfortável. Vai mexer, vai obrigar que você faça uma denúncia, que você leve alguém para a delegacia, que você chame a polícia, que você repreenda uma criança, um adulto, alguém no local de trabalho, no seu ambiente familiar, não rir daquela piada que o amigo fez, mas aí vai ficar uma situação complicada se eu chamar a atenção desse meu amigo ou de um familiar. É isso, não é confortável. Eu acho que é mais ou menos isso, né, da gente, é uma construção coletiva. Então, só queria deixar esse texto porque eu aprendo bastante com o que eles colocam lá, é bem interessante. É uma página muito interessante e só para completar, para finalizar o que você disse, é desconfortável, mas é muito mais doloroso para quem... E é necessário, né? É necessário. Desconfortável, necessário, mas esse local de desconforto eu garanto que não se compara com a dor de viver essa situação de racismo. E ainda falando sobre o posicionamento das entidades de futebol, tivemos da La Liga e hoje, mais cedo, o técnico Ancelotti falou novamente sobre
sobre o caso do Vinícius Júnior e houve depois, né, de toda a repercussão, houve a discussão sobre a permanência ou não do Vinícius Júnior no Real Madrid. O técnico espera que ele continue, né, permaneça no clube, e mais cedo ele falou com a imprensa, né? O Ancelotti disse que o jogador está muito triste, mas bem amparado nesse momento. No, yo creo que no, porque Vinicius ama el fútbol, ama el Real Madrid sobre todo, y creo que no, su pensamiento no es esto en este momento, porque el amor por el Real Madrid es muy grande, entonces quiere hacer su carrera y tener su protagonismo en este equipo. Obviamente está muy triste, pero sabe muy bien que tiene el apoyo de todo el mundo, no solo del Real Madrid. Infelizmente, a gente destacou bastante o silenciamento, né, a falta de cuidado com Vinícius, mas a gente também precisa ressaltar que o movimento negro está acolhendo o Vinícius, não só o movimento negro, mas também outras entidades. E hoje em São Paulo tem um ato previsto para acontecer no Jardim América, em frente ao consulado espanhol. O nome do ato é Basta de Racismo, em solidariedade ao Vinícius Júnior, previsto para acontecer a partir das 5 da tarde. Então, as entidades se mobilizando também aqui no Brasil para acolher o jogador nesse momento importante. Tudo bem, obrigado, Jordana. Obrigada a vocês pelo espaço, e que a gente continue debatendo esse tema, que a gente continue falando sobre isso, porque só com debate, só pontuando, que a gente vai conseguir acabar com isso. A luta é grande, mas a educação é sempre o melhor caminho.